Olá! O Terra de Minas viajou até o norte do estado para mostrar um museu que conta a história da cachaça mineira, um produto que conseguiu recentemente a certificação internacional de origem. Isso significa que, assim como o champanhe é reconhecido como aquele produzido no interior da França, a cachaça original é aquela produzida em Minas Gerais. Quando se viu pela primeira vez diante de um espaço cultural tão imponente, seu Rafael não segurou a emoção. Foi assim um impacto, sabe? Eu olhei como se recebesse um murro no estômago, sabe? Eu não esperava que fosse isso não, sabe? Eu fiquei encantado, sabe? Porque a nossa cidade você conhece, né? E eu pensei muitas vezes o seguinte, gente, será que nós merecemos uma coisa dessa, né? Que é uma coisa fabulosa, viu? É lindo. A beleza que você vê, né? É uma coisa inexplicável, né? Quando você entra aqui, que você percorre todo o ambiente, que você sai lá no final, que você olha para trás, isso não é Salinas, não é outra coisa, né? O endereço é Salinas, norte do estado. O Museu da Cachaça ele foi concebido para ser um polo irradiador de cultura, não só aqui para Salinas e para os arredores, mas para o norte de Minas como um todo, né? Ele tem influências, inclusive, no Vale de Jequitinhonha, que está bem próximo aqui de Salinas. Antes de construir o espaço, pesquisadores foram nas fazendas ouvir histórias de produtores e de moradores da região. Seu Rafael foi um deles. Olha ele aí, em um dos vídeos projetados no museu. Realmente foi um impacto, né? Sou eu mesmo, né? É interessante, né? A gente fica assim, meio suspenso. Ele não é produtor, é pernambucano que veio para Minas há mais de 50 anos. Daqui nunca mais quis sair. Foi onde constituiu família e onde descobriu um dos sabores que ele mais gosta de sentir. Foi um namoro um pouco longo, né? Como é que o senhor se definiria hoje? O senhor é um apreciador da cachaça? Assim, como é que a cachaça fisgou o senhor? Se eu falar a verdade, minha mulher me mata, né? Mas na realidade eu adoro cachaça, sabe? Eu acho que é uma bebida que não tem similar. Tem que saber beber cachaça, viu? Tem que saber. Não adianta você querer bancar o cowboy. A cachaça foi feita, fabricada para se beber degustando, especificando, bebericando, né? Você toma um golinho, põe lá e conversa, toma outro. Não adianta você fazer bufo. Ninguém é cowboy, né? Não, é bebericar mesmo, porque a nossa cachaça, né? Merece isso, né? É uma bebida fina. É, finíssima, né? É uma bebida que ganhou importância cultural e o museu mostra isso. São 9 salas enormes, distribuídas num espaço total de 5.000 metros quadrados. Uma mistura de tecnologia de ponta e de objetos antigos para contar como a cachaça surgiu. Aqui é a introdução da história da produção da cachaça, como é que ela chega no Brasil e quem são os primeiros produtores dessa cachaça, né? E por isso existem essas duas reproduções dessas aquarelas, um do Franz Post e outro do Debré, que são artistas europeus que vieram para o Brasil e fizeram retratos do cotidiano da vida brasileira, né? A cachaça ela era um produto que inicialmente era produzida e consumida pelos escravos. A população portuguesa e a população mais abastada do Brasil não consumia cachaça, né? Era uma bebida desqualificada na época. Mas há relatos de que as senhorinhas, as donas do engenho, consumiam secretamente a bebida. Só depois, mais tarde, é que a cachaça começa a ganhar status e começa a ser consumida pela população. Isso começa a mudar mais no final do século XIX, na virada do século XX. O que faz essa mudança? Assim, tem algum... Não existe um estudo científico sobre isso. Existem suposições de que da difusão e da facilidade com que essa bebida começa a chegar, começa a ser produzida, né?
E existem até informações aqui de guerras que aconteceram e de tributações absurdas que aconteceram para se proibir, inclusive, o uso da cachaça, né? E lutas mesmo e revoltas para que essa produção fosse liberada para que o povo pudesse ser consumido, né? Mas é um conflito econômico? Mais social. O Brasil, primeiro, ele começa no litoral, começa no Rio de Janeiro e na Bahia, super quente, né? E a cachaça é uma bebida que esquenta o corpo. E quando a população começa a subir para o interior do Brasil, começa-se a ter necessidade de se esquentar o corpo. Não existiam hotéis naquela época, né? As pessoas dormiam ao relento. Então, o consumo da cachaça começa a aumentar a partir desse relato do frio. Carros de boi, engenhos e alambiques antigos ajudam a contar como era a produção artesanal da cachaça. O Museu da Cachaça de Salinas, ele usa também do objeto, que é importante para a pessoa, para o visitante, ter contato com esse objeto e saber o que é esse objeto, né? Principalmente para as crianças de hoje que nunca viram um objeto como esses, né? Que só tem notícias através da televisão de alguns filmes e alguns relatos, assim. Então o museu propicia isso. Esses aqui são de 1970, né? Então eles ainda se encontram, é mais raro, mas ainda se encontra isso nas fazendas. Ainda se encontra, em algumas produções, em alguns locais com a produção menor, ainda é possível se encontrar isso. Aqui mesmo na cidade de Salinas você vai achar isso andando pela rua. Nesta outra sala estão moinhos do século XIX, que foram doados ao museu por produtores da região. A pessoa enfiava a cana aqui, ela passava e enfiava por aqui de novo. A garapa caía aqui embaixo e escorria até esse tonel aqui, que aqui era onde guardava essa garapa, para depois ela ir para o tanque de envelhecimento, né? E aqui a gente tem esse outro engenho, que é um mais moderno, que é de metal. Este é um espaço sensorial, onde a gente consegue sentir o cheiro da cachaça. Ele vem dessas calhas, onde toda semana um produtor da região derrama um pouco da bebida. Que é envelhecida dentro de um tonel. Tonel são esses tanques de armazenamento aqui, que usa uma determinada madeira e que dá o aroma para a cachaça. Então aqui vai estar sempre com esse cheiro, assim, né? Aqui tem sempre o cheiro da cachaça e sempre o cheiro da madeira usada para envelhecer a cachaça. Paredes de 9 metros de altura, mais de 2.000 garrafas. Aqui o visitante percebe a importância econômica da cachaça. Minas Gerais tem hoje, segundo o governo do estado, quase 8.500 alambiques. A maior parte da produção sai das regiões Norte, Jequitinhonha e Rio Doce. Salinas, ela está numa rota das pessoas irem para o mar. O pessoal de Brasília, quando vai para a praia, passa por aqui. Várias pessoas, quando chegam, perguntam o que tem para fazer em Salinas, porque como dormem aqui, passam parte do dia, é indicado o Museu da Cachaça para eles visitarem. Então, a cachaça, sem dúvida nenhuma, é um grande motor econômico da região. Hoje, o museu passa a ser visto não só como um aparelho cultural, mas como um aparelho de propulsão da economia local onde esse museu está instalado. O museu já faz parte também da programação escolar da região. Muitos alunos participam das visitas pedagógicas. E um dos espaços preferidos da criançada é este corredor de terra batida. Brincando, os estudantes descobrem que a cachaça tem uso medicinal e também é usada na culinária. Eu gostei do jogo, é legal. A gente pode brincar com muitas coisas assim. Caça-palavras. Você aperta o dedo na palavra, nas letras e aparece. Forma a palavra? É. O que você achou? Divertido. Eles se divertem e aprendem. Eu conheci as cachaças, onde que os bois ficavam, saía a cana, conheci os jogos, traz emprego, traz assim, as pessoas, os turistas, os visitantes, vêm visitar o museu, a cidade fica bem alegre.
Eu fui feliz, a cidade fica conhecida, né? As pessoas conhecem a cidade por causa do museu. Falam, olha, eu fui lá de Salinas, casa do museu. Você ficou orgulhosa? É.